Natal não é tempo de alegria para todo mundo. E tá tudo bem. Se o Natal não é uma época feliz para você, se te deixa cansado, ansioso, triste, até irritado, tá tudo bem. Você não tá sozinho. Existe uma ideia muito forte de que o Natal é tempo de alegria. E quando a gente não sente isso, parece que o problema é a gente. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o Natal. E principalmente para pessoas que, como eu, que sou mãe solo, neurodivergente, com filhos neurodivergentes, e até mesmo para pessoas que talvez a família seja um gatilho. Vem comigo, vem comigo se você precisa de um carinho, de talvez uma sensação de pertencimento nessa época, que é muito difícil para tanta gente. O Natal virou uma obrigação emocional, né? Eu sinto como se fosse uma obrigação emocional. É como se todo mundo tivesse que performar uma felicidade, todo mundo ao mesmo tempo. É, é família feliz, é foto bonita, é mesa cheia, todo mundo cheio de gratidão, né? Feliz que viu aquela tia que você não estava afim de ver. É, mas assim, se você não entrar nesse clima, vem culpa. Quem nunca sentiu culpa de não estar feliz no Natal? De falar, putz, eu odeio essa época do ano. Pois é. A verdade, ela é bem simples e bem incômoda. O Natal, ele amplifica tudo. O que é bom e o que é ruim. Tem gente que ama o Natal. E tá tudo bem. Eu Tem momentos do Natal que eu gosto. Tem coisas do Natal que eu gosto. Eu amo decoração de Natal, eu acho a coisa mais fofa, mas eu odeio ter que ir atrás de decoração, me preocupar com decoração, ter que tirar aquele tempo que eu podia estar lendo meu livro, eu podia estar descansando para colocar uma árvore, que é um saco. Vamos convir que é um saco de colocar aqueles galinhos dos infernos, ficar abrindo aquela merda toda, e aí ficar colocando aquelas bolinhas que fica caindo, fazendo um barulho no chão, e aí você tem um gato que fica indo atrás. As crianças em cima colocando a mesma bolinha tudo num canto só, e aí depois você tem que ir lá e refazer e botar um sorriso no rosto, porque é Natal e tá tudo bem, é criança. E tá tudo bem. É bonitinho as crianças fazendo isso. Mas, pô, e a saúde mental vai pra onde? Eu quis fazer esse vídeo especial aqui, de época de Natal, porque às vezes eu acho que aquela coisa de, é só uma vez por ano, né? E aí você acaba engolindo um desconforto, tem o silêncio, né? Comentários atravessados, vem trauma antigo, e a gente acaba sobrevivendo a uma época e se sentindo mal de estar sobrevivendo. E é difícil você ter que ficar falando pra você mesmo que, é uma vez só por ano, tá tudo bem. Ou não se sinta culpada. Ou tem que ficar repetindo pra não se sentir culpada de não estar curtindo o Natal como todo mundo parece que está. Então, assim, o problema do Natal pra mim não é não sentir alegria. Hoje eu entendo que o problema do Natal é a obrigação de sentir isso. E esse ano está sendo principalmente forte. É um ano que eu tô tentando trabalhar bastante na questão da neurodivergência aqui em casa. É um ano que eu estou sentindo muito a minha neurodivergência. Acho que muita gente que é neurodivergente entende que quando você descobre, parece que fica um pouquinho pior. E eu não vou entrar muito nesse assunto, mas não é exatamente que fica pior, é só a sensação. Porque você começa a se conhecer, você começa a impor limites. Mas tem hora que você não consegue impor limites. E o Natal pode ser uma delas. Uma dessas épocas que você não consegue impor limites. E é muito pesado pra quem é neurodivergente, tá? É, assim, é barulho, é luz,
é gente, é abraço de tudo quanto é lado, é aquela obrigação de chegar pro vizinho e dar um presentinho, dar aquele sorriso, e aí a pessoa, aí você já vai pro vizinho tenso, porque você não quer bater papo, eu só quero entregar e sair. É, mande seus filhos. Não, brincadeira. É aquela conversa furada que você não sabe nem, sabe? E aí quando você entra numa conversa mais profunda, você fica assim, será que eu falo, será que eu não falo? Porque pode dar briga, né? Ainda mais no momento que o mundo tá, né? Dessa polarização, a gente sabe que quem tem familiar que dá gatilho, e não só familiar que talvez tenha causado um trauma, mas talvez familiares que têm opiniões muito divergentes da sua. É muito difícil. Aí vem aquela obrigação de, a pessoa é mais velha, deixa ela falar, e você só vai engolindo, engolindo, engolindo. Porque se você abrir a boca, puta merda, aí a culpa dobra, porque vai ficar todo mundo falando assim, deixa ela, deixa ela. Mas você tem que ficar ali sentado ouvindo um monte de absurdo, e sabe, e dá-lhe champanhe, e dá-lhe vinho, e assim, a única forma de passar às vezes é bebendo. E nem todo mundo pode beber, né? Muita gente tem problemas com álcool. Eu não sou uma delas. Isso daqui é suco de maçã. É, eu acho que assim, um cérebro neurodivergente é muito sobrecarregado. Uma mãe neurodivergente, uma mãe que tem um filho neurodivergente, é extremamente sobrecarregado. Porque muitas vezes a família não vai entender os limites da sua criança. E aí você não vai ter só que ficar lá lidando com a criança que tá ali sobrecarregada, mas também com a família te enchendo o saco. Porque a família não entende. Por mais que você tenha explicado, por mais que você tenha. Muita gente da família não entende. Né? E aí você fica tentando, né, ali aqui pisando nos ovos, porque, né, você não quer causar uma confusão. Tem ali os outras pessoas da família falam assim, deixa ela não entende, mas você tem ali o seu filho que é sua prioridade, a sensação de culpa de às vezes não estar conseguindo defender o seu filho da forma como você deveria, a sua sobrecarga de ter que se manter calma, não só para o seu filho, porque é muito difícil para uma pessoa neurodivergente ter que se manter calma para um filho neurodivergente. Né? É assim, é aquele. Cara, é uma bomba prestes a explodir. E aí você vai guardando, guardando, guardando. E muita gente, eu era pelo menos cara, a profissional em explodir. Porque eu guardava, 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 guardava. Botava aquele sorrisinho, chegava uma hora que eu explodia tudo. Aí, meu Deus, como você é dramática, aí você ainda fica culpada porque você explodiu, porque você é dramática, porque você é isso, você é aquilo. Então, é só a ansiedade de estar junto com as pessoas, de ter que lidar com toda a situação do Natal, já é um peso enorme para quem é neurodivergente. Não só para quem é neurodivergente, mas eu estou falando de um lado que eu entendo, que eu passo. Hoje não tanto. Morando fora do Brasil, o Natal aqui ele é muito mais íntimo, ele é muito mais família, ele é no dia do Natal, ele não é uma festa muito grande, é uma coisa muito mais calma, muito mais tranquila. Não, óbvio que tem festas grandes, que tem gente que junta toda a família, mas primeiro que assim, também tem o fato de você ser imigrante, né? Por mais que eu seja cidadã hoje, que ainda você ainda tem o fato da sua família estar lá do outro lado. E se você for um imigrante que não se dá bem com a sua família, vá lá. Mas se você for um imigrante que você se dá bem com a sua família, você sente falta. Você sente falta daquela ajuda pra fazer uma comida, você sente falta de alguém pra ficar com a criança enquanto você tá fazendo comida, você sente falta de alguém pra distrair as crianças enquanto você compra presente, alguém pra entreter a criança que tá ali dentro de casa o dia inteiro, super agitada porque tem toda essa expectativa. A criança vai ter um crush no final do dia, porque se a sua criança for neurodivergente, vai ser mais de um. E você tem que estar ali presente, fazendo comida, fazendo isso, fazendo 20 mil coisas ao mesmo tempo. Atendendo a expectativa de todo mundo. E no final do dia, a sensação que fica não é a sensação de felicidade. É a sensação de exaustão mental. É a sensação de que você quer explodir. É a sensação de, nossa,
finalmente acabou. Tudo aquilo por um dia. E a maioria de nós, né, que comemoramos o Natal de forma secular e não religiosa, não sei dizer do ponto de vista religioso, mas acredito que talvez a fé e celebrar um profeta ajude um pouco, né? Mas. Ou ajude a mascarar mais, né? Pensando bem aqui. Mas assim, a sobrecarga emocional de uma mãe no Natal é absurda. A sobrecarga emocional de uma pessoa neurodivergente no Natal é absurda. A sobrecarga emocional de pessoas que às vezes estão passando por luto, pessoas que estão passando por momentos de solidão, de pessoas que às vezes são imigrantes também, não conseguiram passar com a família, eh, né, a sobrecarga de quem tem uma família que é gatilho. Isso nunca é falado, né? É sempre falado aquela coisa de, mas é uma vez só por ano. Mas que uma vez só por ano que, meu Deus do céu, eu não quero. Esse ano eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei quando eu tava fazendo alguma coisa. Eu só quero que esse dia acabe logo. Eu só quero que isso acabe logo. Eu tô começando a odiar essa data. Esse ano, principalmente, eu estou numa sobrecarga absurda. E eu parei de fingir que tá tudo bem. Para as crianças eu ainda faço isso, ok? Para as crianças não tem como não fazer. E no limite deles também. A gente tem um Natal muito simples em casa. A gente tem um Natal muito a gente vê filme, a gente faz um fondue de chocolate que eles adoram. Chega uma hora que a gente vai procurar Papai Noel, daí os presentes estão aqui. Então a gente tem nossas rotinas, mas é uma coisa muito simples. É uma comida muito simples. Muitas vezes, assim, pelo menos aqui na Irlanda, a gente tem a opção de ir no mercado comprar alguma coisa pronta, que você só vai colocar no forno, só vai colocar no micro-ondas e vai estar ali pronto, porque você não precisa de uma comida aiada, é uma pouca coisa entre vocês. Meus filhos, principalmente sendo neurodivergentes, você acaba que, assim, existe uma limitação do que eles querem comer, do que eles conseguem comer, do que eles gostam. Então, assim, não é um momento que eu quero causar um estresse, não é um momento que eu quero colocar o meu filho na mesa e exigir que ele coma um peru, e exigir que ele coma um porco, um tender, que ele exigir que ele coma, sei lá, farofa. Eu vou fazer uma coisa que é segura, que eu sei que eles comem, que eles gostam. Porque o dia inteiro eu já vou passar com os meus filhos ali. E aí, já tá na hora, já tá na hora, já tá na hora. E tendo crashes gigantes. Porque eles também estão tentando manter aquele emocional de, é Natal, eu preciso estar feliz. E se você também tá passando por isso, tá tudo bem. O barulho é muito, a saída da rotina é muito. E se você tiver que sair da sua casa ainda, colocar uma roupa, parecer bonitinho, chegar na casa, aquele monte de gente da família, principalmente um monte de gente que você não tava nem um pouco afim de interagir, né? Mantendo toda aquela tarde pra caramba, sabe, com as crianças, e sentar pra conversar. E aí fingir que você tá prestando atenção, fingir que você tá feliz de estar lá, que você não queria estar na sua casa com os pés pra cima assistindo TV ou dormindo. É, é muito difícil, né? A comida é gostosa, ainda bem, pelo menos tem comida. Se não tiver é, uva passa no arroz, né? Apesar de que eu gosto. É um momento muito difícil. Existem pessoas como eu que o Natal muitas vezes doeu. Doeu porque não estava com a família. Eu passava com outra família. Não era igual. E por mais que, assim, o Natal realmente sempre foi uma época de sobrecarga, tinham pontos do Natal que eu gostava. Que era o fato de estar junto com a minha família. De não estar trabalhando, sabe? Aquele descanso, de estar lá. Sempre tinha alguém que batia um papo gostoso, que não ficava, sabe? Mas o final do dia sempre foi muito exaustivo. Mas eu queria minha família, assim, com a família que eu tô falando, meu pai, minha mãe, minha irmã. Né, não é a família estendida, é o núcleo da família, que eu queria muito estar junto.
E quando eles vieram pra cá, foi tão maravilhoso. E foi simples, e foi gostoso. E a gente pode ser, você pode ser você mesmo. É porque uma coisa muito difícil para o neurodivergente é a máscara. A máscara, ela, ela desgasta muito, ela desprende muita energia. E você tem que ir lá e ter que ficar lembrando de todos aqueles tipos de resposta para conversas de elevador, sabe? Pra mim é muito difícil, porque é uma coisa que não sai muito natural. Então eu tenho que ficar praticando isso. E aí ficar naquela busca no cérebro. E me segurar pra não falar mais do que eu falo, não me segurar pra não falar, pra não entrar em assuntos profundos, porque acontece. E aí você é chata. E aí você olha pra cara da pessoa, a pessoa tá praticamente, né, em outro lugar. E o barulho, a musiquinha, as pessoas falando, os fogos. Ai, como eu odeio os fogos. Cara, é muito difícil. Então o Natal, ele dói. Ele dói muito pra quem tá longe. O Natal, ele dói pra quem perdeu alguém. Muita gente, principalmente pessoas idosas, muitas vezes passa o Natal sozinho. Ou não tem alegria em passar o Natal nem com a família, porque o seu esposo, a sua esposa faleceu. Aquela pessoa que fazia do Natal a magia do Natal pra você, ela não tá mais lá, né? E ela dói pra quem tá longe, ela dói pra quem não tem tempo, para quem não tem com quem estar. E não é só saudade de alguém específico, né. Às vezes é uma saudade de uma versão da sua vida que não existe mais. Quando você se torna mãe, no meu caso, eu achei que eu ia curtir mais o Natal e talvez eu tenha até curtido no começo, quando eles eram bebezinhos. A câmera não tá focando. Mas hoje, eu só fico exausta, e aí eu me sinto mal de não estar curtindo. E eu acredito que eu não seja a única, né, de simplesmente quero que isso, sabe, acabe. E eu tô aprendendo que isso não faz de mim uma ingrata. E também não faz de você um ingrato se você estiver no mesmo barco. Isso só te faz humano, tá. Quem é mãe não tem descanso. A gente não tem descanso, não curte. Às vezes você vê muitas vezes, numa sociedade patriarcal, você ainda vê muitas vezes as mulheres todas na cozinha, correndo pra fazer isso, pra fazer aquilo, os homens sentando assistindo televisão, tomando uma cervejinha. Então é uma época extremamente exaustiva, principalmente se você for mãe solo, porque você não está só fazendo o trabalho da cozinha, né, que também é uma coisa muito absurda, mas você também está fazendo o trabalho de se preocupar com tudo, de planejar tudo, de organizar tudo, de fazer o budget de tudo, a parte financeira de tudo, você precisa organizar como é que você vai tirar a criança de casa para colocar o presente na árvore sabe, todo aquele planejamento, muitas vezes não dá certo, a sua criança tá chorando, aí você tá com a comida no forno, você não tem ninguém para ali acalmar a criança, sabe, é uma coisa muito difícil e é muito exaustivo, tá. É uma cobrança absurda para criar um Natal mágico, sabe, você tá ali exausta, e aí você se sente culpada. E eu ainda me sinto culpada por isso, né. Você tem que pensar nos outros de uma forma que às vezes você esquece de você, né, porque não tem ninguém ali para perguntar em você, principalmente se você for mãe, e mãe solo. Ninguém vai perguntar em você. Muitas vezes dentro de uma dinâmica familiar, as pessoas não perguntam em você pra mãe, pra matriarca da família, depois que ela já perguntou em você pra todo mundo, né. O Natal ele cobra das mães uma felicidade que a gente às vezes não tem nem tempo e nem espaço pra sentir, tá. E e eu entendo que às vezes muitas vezes uma família é um gatilho. Você tem, como eu já falei, no caso aqui de quem tá inscrito no canal, aliás, se você não tá inscrito, se inscreve. De você ter uma pessoa bolsonarista. A gente sabe que muitas vezes aquelas pessoas da família são muito vocais. E eles vão ficar lá falando, 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 e você vai ficar lá absorvendo tudo e tentando não arrumar briga. E não só isso. Às vezes, a gente faz parte de uma família que não é segura. Muita gente não se sente seguro na família. Muitos encontros não são amorosos. Tem gente que vai passar o Natal com um desgaste emocional gigante, se protegendo.
né, protegendo, emocionalmente. E às vezes é difícil escolher a distância, porque às vezes a distância você vai ter gente da sua família criticando a sua distância, mas às vezes é escolher sobreviver e tá tudo bem. Hum. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem de Natal para todo mundo que seja neurodivergente, que seja mãe solo, que seja uma pessoa que está passando por uma situação difícil, que esteja sozinho, que esteja passando por luto, que seja imigrante como eu, e pessoas que não tenham o calor da família, e às vezes tem que passar com eles ou não. Eh, Se o seu Natal não parece um comercial de margarina, ele continua sendo válido. Se você quer simplesmente colocar o pé pra cima e comer uma caixa de chocolate, é o seu Natal. E é Natal. E continua sendo válido. Ok? Você não precisa amar o Natal. Você não precisa fingir alegria. Você não precisa corresponder a uma expectativa que te machuca. Se o seu Natal for quieto, se for um dia comum, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque cuidar da saúde mental também é permitir não estar bem. É permitir que você sinta aquilo, passe o dia seguinte, pronto, acabou, tá. Você falar: "Tá tudo bem eu não estar feliz, tá tudo bem eu não estar a fim de passar essa época, tá tudo bem eu tá de saco cheio de ficar comprando presente, tá de saco cheio de ficar contando dinheiro, tá de saco cheio de sabe, eu tô cansada, eu não quero ver gente, eu não tô a fim de conversar", tá tudo bem. E você não precisa ficar escondendo isso, a gente precisa normalizar um pouquinho isso, a gente precisa normalizar um pouquinho a individualidade que se perdeu no Natal, né. Eh, a gente não tem que ser o que as pessoas querem que a gente seja. A gente não tem que sentir o que as pessoas querem que a gente sinta. Ou pelo menos que o senso comum dite que a gente sinta, porque eu não acredito que todo mundo se sinta da mesma forma, aquela alegria de Natal. E é isso, eu queria, assim, deixar essa mensagem aqui, que, novamente, o problema não é você não sentir alegria. O problema é a obrigação de sentir alegria. Tire a máscara. Relaxa. E se você não tiver a opção de relaxar, você não precisa ficar no meio dos outros. Vai para um cantinho, né? Fica ali de boinha. Eu vou fazer uma live, acho que eu vou tentar fazer uma live no dia do Natal, para quem quiser fugir da tia bolsonarista, vem bater um papo com a gente, vem desabafar. Se você não tiver se sentindo bem, se alguém foi um gatilho, se alguém falou besteira e você teve que engolir, se você não conseguiu engolir, agora tá todo mundo brigando com você porque você explodiu, tá tudo bem. Vamos conversar, tá? E fora isso, eu desejo que você tenha um bom Natal. Não um Natal feliz, não um Natal cheio de alegria, somente um bom Natal. Um Natal que a sua cabeça esteja em paz, né. O ano foi muito difícil para todo mundo e eu espero realmente que ano que vem seja um ano muito mais tranquilo, ok. Então fica aqui a mensagem de que o Natal não é tempo de alegria para todo mundo e tá tudo bem. Feliz Natal e um ano novo muito mais tranquilo. Um beijo no coração. Tchau.